Muitos amigos meus perguntaram se eu sofri algum tipo de preconceito desde que eu cheguei aqui no Japão. E por isso resolvi responder a pergunta deles num vídeo. Primeiro, a gente tem que entender o povo japonês, porque existem muitas diferenças entre os japoneses e os brasileiros. O japonês é um povo tímido, então dificilmente ele vai chegar até você, cumprimentar, se apresentar e te convidar para um churrasco. Outra coisa é que o japonês, ele é coletivo, ele não é individual. Ele gosta de fazer parte da multidão e não ser o destaque. Mas aí você vai me dizer, Isui, pera um pouquinho. Mas eu já vi muitos vídeos de cidades grandes japonesas e você vê vários jovens vestidos de forma totalmente esquisita, com roupas estranhas e acessórios bizarros. Sim, é verdade, mas todo mundo usando esse tipo de roupa e esse tipo de acessório faz com que ninguém se destaque, não é mesmo? E outra coisa, o japonês usa essas roupas e esses acessórios como uma espécie de disfarce, para tentar se soltar um pouco mais, como se fosse um personagem. E aí toda essa frieza, para nós, parece meio hostil. Em contrapartida, nós brasileiros somos exatamente o inverso. Nós somos hospitaleiros, somos calorosos, somos simpáticos, somos criativos e a gente faz amigos a todo instante. Aí esse choque de cultura cria esses mal entendidos. Outro fator que pesa muito é a língua. O japonês só fala o Nihongo, que é a língua japonesa. E o Eigo, que é o inglês, é totalmente estranho dito por um japonês. É quase um novo dialeto inventado por eles. Por isso, para você se aproximar com o japonês, tem que ser com a língua nativa deles. E isso tem que partir de nós estrangeiros. Mas novamente eu venho a falar, porque é cultural deles. Mas se você fizer isso, pode ter certeza, você ganha o japonês. Eu posso até citar um exemplo meu. Logo nas primeiras semanas que eu estava aqui no Japão, eu fui num restaurante comprar o bentô, que é o marmitex. E aí eu sempre chegava lá e falava, ó, kore onegai shimasu, apontando para o prato que eu ia pedir. Aí o atendente confirmava o que eu tinha pedido e tal, me falava o valor e eu pagava. Aí ele me dava uma senha e eu ficava esperando. Só que eu reparava no seguinte, os japoneses que iam lá, faziam o pedido, o rapaz dava a senha e sentava. E ele só pagava na hora de ir embora. Mas eu falei assim, ah, beleza, não vou criar confusão por causa disso. Só que aí chegou um dia que eu tava bem chateado aqui no Japão. E aí eu falei, cara, eu vou aprender o nome desses pratos que eu peço. Eu aprendi, cheguei lá no atendente e falei, sumimasen, hitotsu yakiniku bento to hitotsu nori bento onegai shimasu. Aí o atendente anotou meu pedido, me deu a senha, e quando eu fui pagar, ele falou, não, a todei. A todei é algo como se fosse, pode deixar para depois. Sabe, foi uma pequena vitória. Eu me senti feliz aquele dia. Eu me senti incluído. Em contrapartida, se a gente está no Brasil e vem um estrangeiro, a gente faz de tudo para o estrangeiro se sentir em casa. A gente oferece o lugar para ele dormir, o melhor lugar da casa, até cede a sua cama para ele. Já chama ele pro churrasco, para jogar futebol, para ir pescar, e é sempre assim. E a gente tenta de todas as formas se comunicar o melhor modo possível com essa pessoa. Até a gente tenta aprender o idioma dele. A coisa mais comum que brasileiro faz é perguntar, ô, como que fala isso aqui? Ô, como que fala isso aqui na sua língua? Ô, como que fala isso aqui na sua língua? Mesmo que as primeiras palavras que a gente queira saber na língua do cara seja palavrões, mas a gente sempre quer aprender. Mas aí tem aquelas famosas placas que ficam bem na entrada dos estabelecimentos dizendo que só pode entrar japonês. Isso não é preconceito? Ou quando o brasileiro entra num comércio e começa a tocar músicas brasileiras. Isso também não é preconceito? Não é uma forma de avisar que está entrando brasileiros nesse estabelecimento? Bom, primeiro, antes de tudo, eu vou falar que onde eu moro, isso é muito difícil de acontecer. Principalmente porque os brasileiros movem a economia dessa cidade. Dando um exemplo, em 2008, quando teve a crise aqui, a empresa que eu trabalho dispensou a grande parte, 98% dos brasileiros que trabalhavam na fábrica. E aí foi um caos aqui na cidade. Muitos estabelecimentos fecharam as portas. Então o brasileiro nessa região, ele é essencial para a economia. Então dificilmente vai acontecer qualquer coisa nesse sentido aqui. Mas é inegável. Em cidades maiores, isso pode acontecer mesmo. E realmente existe esses lugares. Só que vou falar para vocês, é uma exceção à regra. Em geral, esse preconceito é mais algo de choque de culturas mesmo, como eu falei. Mas como tem japoneses que são exceções e tem preconceito, também tem uma minoria de brasileiros
que fazem as coisas meio erradas aqui. E são por causa dessa minoria que a gente sofre as consequências. Pois nessa crise mesmo, alguns brasileiros pegaram 5, 6 iPhones numa operadora de telefonia daqui da região. Pegaram os aparelhos, não pagaram um centavo, pois ia ser parcelado, e voltaram para o Brasil. Não dá para dizer que essas dívidas não foram propositais, não é verdade? Tanto que essa operadora evita fazer negociações com brasileiros. Evita, digo assim, ela cria alguns empecilhos, algumas exigências a mais se você é brasileiro. Então, você pode ver que tem exceções à regra, tanto do lado dos japoneses, quanto do lado dos brasileiros. Mas no geral, esse preconceito é um mal entendido, que vem das diferentes culturas que a gente vive, tanto eles quanto nós. Tem uma coisa que o japonês também tem um certo preconceito, é com tatuagens. E tatuagens são coisas muito comuns para nós brasileiros, mas é que aqui não é tão comum. As tatuagens são mais vinculadas a quem faz parte da Yakuza, que é a máfia japonesa. Por isso, se você tem tatuagem e quer trabalhar aqui no Japão, você tem que dar uma escondidinha nela. Mas eu vou falar para vocês, eu também não vejo isso como um preconceito. É mais uma vez a diferença entre as culturas. Eu acho que preconceito existe, mas como falei, são exceções à regra. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você acha que existe mesmo preconceito com a gente que é brasileiro? Ou você tem alguma outra curiosidade a respeito de preconceito aqui no Japão? Eu sou o Isui. Mais uma vez, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.